Colega ginecologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Reprodução Humana. E se você é novo ou nova aqui no canal, já dá um like aí pra gente, né? Compartilhe esse conteúdo com algum colega aí que possa se interessar pelo assunto. Se inscreva no canal para seguir, né? Ativa o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, quando a gente tiver ao vivo também, né? Que de vez em quando a gente vai estar ao vivo aí com algum assunto, algum outro colega falando, né? E se você é ginecologista, ou médico generalista, ou estudante de medicina, ou residente em ginecologia obstetrícia, sejam todos muito bem-vindos aí. Existe um processo contínuo de atresia folicular. Então, veja bem, existe uma reserva de óvulos, né? Então esses óvulos estão lá numa reserva, que elas ficam mais ou menos nessa região aqui, da pirâmide, vamos dizer assim, porque os folículos que aparecem nos ovários, que a gente vê na ultrassonografia, são só a ponta do iceberg, são como se fosse essa parte aqui. Então, essa reserva, ela fica lá inerte, a gente não sabe bem como é esse processo de recrutamento de folículos primordiais, né? Mas ele ocorre de maneira contínua. Para se ter uma ideia, um folículo primordial, para chegar a ser ovulado, ele leva mais do que 120 dias. A gente não sabe bem quanto mais de 120 dias isso leva, mas ele leva mais de 120 dias, né, um óvulo, para sair daquela fase de folículo primordial até ser ovulado. É lógico, o ciclo menstrual ele leva, em média, aí 28 dias. Né? Mas é que quando o folículo já é um folículo antral, ele está suscetível ao FSH, ele está suscetível ao FSH se tornar um folículo dominante e partir para a ovulação, já aconteceu toda uma fase que durou mais de 120 dias. Né? Então, é uma seleção contínua de folículos primordiais que chegam a folículos antrais, que podem ser, aí sim, selecionados pelo FSH, e aí ocorre a ovulação. Então, a ovulação nada mais é que um salvamento, vamos dizer assim, de folículo, porque os folículos estão fadados a morrer. Né? Então, o número médio de óvulos que a mulher gasta por mês em todo esse processo, para ovular um óvulo, é em torno de 800 a 1.000 óvulos por mês. Então, todo mês a mulher vai consumindo 800 a 1.000 óvulos, de 800 a 1.000 óvulos. E se existe uma situação importante que a gente tem que considerar também, que ao mesmo tempo em que nós estamos consumindo a reserva, os óvulos que estão com a mulher desde que ela está na barriga da mãe dela estão sofrendo com as intempéries da vida também. Né? Então, se ela teve uma febre, se ela teve uma infecção, tomou algum tipo de medicamento, se a mulher fuma, se ela bebe, toma muito café, muita cafeína, se ela tem obesidade, diabetes, e por aí vai. Então, todas essas intempéries da vida vão também agindo no óvulo e vão minando aí, vamos dizer assim, a qualidade desse óvulo. Então, ao mesmo tempo que você vai perdendo quantidade, você vai perdendo qualidade. Eu gosto de comparar a reserva ovariana como se fosse as laranjas numa feira. Né? Se você chega lá no início da feira, você tem uma boa quantidade de laranjas e vamos dizer assim que a maioria das laranjas que estão ali na tua vista, ali, que você vai poder pegar, elas são de boa qualidade. Então, dificilmente você não vai precisar ficar escolhendo muito, você vai conseguir pegar boas laranjas. No final da feira, você até acha uma ou outra laranja boa, mas vai precisar procurar. E vai ter uma quantidade muito menor. Então é isso que a gente vê acontecendo aqui com a reserva ovariana. E por que eu devo, né, avaliar a reserva ovariana? Existem vários motivos, mas se não for numa situação já de fertilização in vitro, na qual eu vou explicar mais para frente, mas que eu preciso realmente saber qual é a reserva para poder aplicar ali o protocolo correto, se não for uma situação dessa, se você está lá no seu consultório, no posto de saúde, né, se você é um estudante, quer entender por que eu peço para avaliar a reserva de óvulos, é isso aqui, aconselhamento. Eu preciso aconselhar essa mulher. Então chega lá no meu consultório, uma moça de 30 anos, né, que eu sutilmente pergunto para ela, olha, você tem intenção de ter filhos? Ela pode me falar que não tem, é uma liberdade que toda mulher tem de falar, eu não quero saber de filhos, tá tudo certo, mas a maioria acaba falando, não, eu tenho, mas eu estou pensando para ter filho daqui uns 6 anos. Poxa, aí acende uma luz amarela, daqui 6 anos ela provavelmente já está naquela faixa que eu falei,
né? E aquilo é uma média, lógico, existem pontos fora da curva, mas a maioria se enquadra naquilo. Aos 36 anos, chances são de que ela vai realmente ter, no mínimo, uma dificuldade aí para engravidar, né? Então eu preciso aconselhá-la, preciso explicar dessa história aí da perda de qualidade, perda de quantidade, e é interessante a gente orientar, a gente oferecer, né, uma avaliação da reserva ovariana, que é algo mais palpável, algo que pode nortear aí a nossa clínica, né, para a gente poder orientar essa paciente. Então, principal motivo para nós fazermos a avaliação de reserva seria o aconselhamento de pacientes, aconselhamento, vamos dizer assim, da vida reprodutiva. E, assim, a reserva ovariana é o famoso relógio biológico da mulher, né? Porque não para nunca. Assim como o tempo não volta atrás, a reserva ovariana também não volta, né? Se alguém me perguntar assim, qual que é o melhor momento para se engravidar se eu estiver pensando na reserva de óvulos, qual que é a melhor idade? Quanto antes, melhor. É óbvio que eu não vou orientar uma menina de 12 anos a engravidar, né? Porque a reserva dela é ótima e a qualidade é ótima também. Mas dentro dos limites aí do razoável, quanto mais jovem a mulher engravidar, melhor é a reserva e melhor é a qualidade desse óvulo, né? Então, quando que a gente deve avaliar a reserva? Com 20 anos? Com 30 anos? Com 35? Com 40? Existe uma idade ideal para se avaliar a reserva de óvulos? Na verdade, não existe esse critério, uma idade ideal. Não existe, não vai achar em nenhum livro, em nenhum artigo. Olha, a idade ideal para a gente avaliar a reserva é 20 anos, né? Mas nós precisamos entender quando que a gente deve avaliar conversando com a paciente. Aquilo que eu falei, a paciente chega com 30 anos para mim, não tem perspectiva nenhuma de engravidar, acho que eu preciso aconselhá-la e oferecer. Caso ela queira, nós podemos avaliar a reserva de óvulos dela, né? É óbvio que uma paciente de 20 anos isso vai ser muito mais raro, só em casos aí realmente patológicos, né, em que a gente possa aí identificar que ela possa estar com uma irregularidade menstrual, algo que leve a gente a pensar que ela possa estar tendo um distúrbio de baixa reserva muito antes do tempo, né? Mas em geral, eu gosto de, aos 30 anos, né, acabo pedindo aí um teste de reserva de óvulos, né? Aos 40 anos, eu já imagino que essa mulher vai ter, naturalmente, uma baixa reserva, né? Ela seria fora da curva se ela não tivesse uma baixa reserva. Então, no meu ponto de vista, a gente fazer uma avaliação a partir dos 30 anos de idade é muito razoável, muito interessante, principalmente nos padrões socioeconômicos que nós temos hoje. Compartilhe com alguém que possa, de repente, se beneficiar desse vídeo, um colega, estudante de medicina, um residente em ginecologia obstetrícia, enfim, qualquer um da área médica aí que possa querer se beneficiar desse assunto. Lembrando que é um vídeo específico aí para médicos, então talvez quem não seja médico não consiga, né, acompanhar muito o raciocínio, mas todos são muito bem-vindos aí no conteúdo. Então agradeço aí a audiência de vocês, muito obrigado por tudo.